Olá, bom dia. Vamos a mais um devocional de hoje. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E nós vamos iniciar lendo o texto de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13, que diz assim: No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? E Moisés respondeu: O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos e que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir este conselho, e se Deus assim lhe ordenar, você poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. E Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu suas recomendações. Mais uma vez, Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as suas recomendações. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre humildade. Eu gostaria de conversar com você sobre submissão, sobre sujeição. Aqui nós estamos falando de Moisés. Moisés era um grande homem de Deus. O Senhor confiava em Moisés, o Senhor acreditou em Moisés. O Senhor depositou a ele a confiança de cuidar do seu povo, de tirar ele do Egito. Foi através dele que a Tábua dos 10 Mandamentos foi escrito. Ele esteve ali juntamente com Deus naquele momento e o Senhor diz que o Senhor diz que Moisés era um homem íntegro. Só que Moisés, ele era um ser humano como eu e como você. E eu não sei se você às vezes sente assim. Aqui, o sogro de Moisés, o nome dele era Jetro. Ele vê que Moisés estava com muitas responsabilidades. Ele até estava conseguindo, entre aspas, dar conta. Ainda vamos dizer assim, trazendo para o português aqui nosso, né? Ele não tinha pirado, mas que logo à frente isso ia acontecer. As pessoas faziam fila ali, estavam esperando para poder ter esse contato com Moisés e resolver os problemas e dar conselhos. Eu não sei se você se sente assim. Às vezes você está esgotado. Às vezes você está esgotada. Mas muitas vezes é te oferecido ajuda. Alguém te oferece ajuda, ajuda para cuidar dos seus filhos, ajuda no seu trabalho, ajuda com os seus liderados na igreja, mas o orgulho não deixa. Você fala: não, eu dou conta. Não, eu não preciso de ajuda. Não, eu consigo. E eu vou te falar uma coisa: o Senhor odeia o orgulhoso. O nosso maior exemplo sempre a seguir é Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus é manso e humilde de coração. E a submissão tem a ver com, diretamente, ela é ligada à humildade. E se você olhar para essa geração a quais vivemos, já vamos falar dos jovens e vamos falar das crianças de hoje em dia. Hoje em dia, ninguém
para em trabalho. A maioria dos jovens não param em trabalho, até mesmo os adultos também, alguns não param em trabalho porque não quer se submeter ao chefe, quer que as coisas sejam do nosso jeito, quer que as coisas sejam do jeito deles. Não, eu não vou fazer isso, tem que ser do meu jeito. Quando a pessoa é confrontada, ela espana, ela não sabe se expressar, ela não sabe pedir ajuda. E aí, esses dias eu estava passando por uma situação e o Senhor falou isso no meu coração. O Senhor me deu essa palavra faz muito tempo. E aí hoje, o Senhor disse que era hoje, que era para ser liberado. Se nós não nos submetemos a pessoas a quais podemos ver, como nós vamos nos submeter a Deus, a qual nem conseguimos enxergar? Como os nossos filhos vão se submeter a Deus se eles não se submetem a nós como pais? Não se submetem a seus professores? Aos professores da escolinha do futebol, da natação, a você, pai e mãe. E eu falo como mãe, eu tenho um filho de 6 anos, é desafiador, essa geração nos desafia. A palavra do Senhor diz que na criança já existe a astúcia, né? A astutícia já está no coração da criança, eles nos enfrentam, eles querem nos questionar muitas coisas. E ontem eu fui na reunião do meu filho e a professora falou uma coisa muito séria, e ali eu falei: Deus, olha o Senhor falando sempre. A mãe manda e o filho obedece. É simples assim. O pai e a mãe mandam e o filho obedece. Claro que depois nós vamos crescendo e a gente tem como explicar situações, mas tem coisas que não vão ser explicadas. Às vezes o Senhor está falando, você tem que fazer isso, ou não faça isso, e nós estamos questionando, não queremos nos submeter. Não queremos nos submeter uns aos outros. Lília, mas eu não preciso disso, Lília. Eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora nós vamos para Efésios 5, 21, que olha o que vai dizer aqui. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Primeiro falou para a gente se sujeitar ao Senhor. E depois aqui fala para se sujeitar uns aos outros. E sim, você tem que se sujeitar às pessoas. Mesmo que você não queira. Às vezes você vai ter que se sujeitar. Às vezes não é o que... eu não concordo. Mas nós vamos ter que nos sujeitarmos. E no versículo acima diz o seguinte. Em Tiago 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em outras versões, Deus diz, abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós não temos sido humildes. Moisés, ele tinha toda a autoridade, ele poderia ter pensado assim, meu sogro, o que meu sogro entende de Deus? Olha que experiência que ele teve com Deus. Olha o que eu fiz, olha o que eu fui. Eu abri o Mar Vermelho. As pragas vieram através da minha vida no Egito. Eu libertei esse povo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem é você para me falar? Moisés poderia ter feito isso. Mas ele teve humildade para ouvir o conselho de aparentemente uma pessoa muito abaixo daquilo que ele é. Às vezes você está falando, quem é essa pessoa para me dar conselho? Quem é essa pessoa? Está faltando muitas vezes humildade em nós. Humildade em nós para aprendermos até mesmo através de um livro, para aprendermos através do seu vizinho, para aprendermos através do seu liderado. Não é porque você é líder de algo que você não tem o que aprender. Todos nós temos algo a aprender. Todos nós temos que nos submeter. Se não nos submetermos a pessoas que vemos, como vamos nos submeter ao Senhor, a qual não vemos? Que o Senhor possa continuar ardendo essa palavra no nosso coração. Depois leia novamente. Aqui eu li rápido essa história de Êxodo 18. Mas que nós possamos ter essa humildade. Aqui Moisés mostra humildade, porque no fim fala que ele aceitou o conselho e seguiu todas as suas recomendações. Claro que você não vai sair seguindo o conselho de qualquer pessoa, mas fala aqui, olha que Jetro fala. Se você seguir este conselho e se Deus assim lhe ordenar, você tem que seguir conselhos
mas você também tem que saber de quem você está seguindo conselhos. Coloque diante do Senhor. Mas às vezes o Senhor já confirmou isso dentro de você, mas o seu orgulho não deixa. O seu orgulho não deixa você descer do salto. O seu orgulho só aceita conselhos de pessoas maiores do que você. E olha lá ainda. Às vezes você tem sido pessoa que não tem tido humildade para ouvir conselhos, receber críticas, né? Às vezes as críticas vão nos magoar, às vezes vão nos incomodar, mas quando ela vem da maneira certa, vai nos ajudar a acertar coisas. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos alinha, nós estamos aqui para crescer. A palavra do Senhor é crescer na graça e no conhecimento, diz a Bíblia. Nós temos que crescer e que o Senhor possa colocar em nós essa humildade, colocar em nós essa submissão, que nós possamos nos submeter uns aos outros, entendermos que somos igual, nós somos do pó todos e ao pó voltaremos, e que juntos nós podemos nos unir e sermos maiores e mais fortes para que o nome do Senhor seja glorificado sempre. E não somente na vida cristã, gente. A nossa vida, ela é a base na Bíblia, mas existem coisas que às vezes eu e você estamos, vamos dizer assim, penando. Nós estamos escorregando, andando em círculos porque não queremos ouvir quem já passou por experiência, seja com filhos, criação de filhos, no casamento, no trabalho, na profissão. Ouça, procure conselhos, conselho dos mais velhos, conselhos de quem já passou por experiência. Seja humilde, se submeta e aprenda. Aprenda com o Senhor, aprenda com Jesus, que Ele é manso e é humilde de coração. Vamos orar pedindo a graça do Senhor? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou tantos registros. O Senhor poderia ter registrado qualquer outra coisa na sua palavra, mas o Senhor deixou o exemplo de Moisés para nós. Um exemplo a ser seguido, Pai, de ouvir conselhos. De entender quando às vezes o fardo está pesado, Senhor. Deus, às vezes temos reclamado, chorado, Senhor, diante do Senhor, falando que o fardo está pesado, mas quando às vezes nos é proposto, Senhor, dividirmos o fardo, nós não queremos. Deus, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, nós não queremos ser abatidos pelo Senhor, mas nós queremos receber a graça que os humildes recebem. E que nessa manhã haja humildade no nosso coração, para que sejamos, Pai, humildes como o Senhor. Entregamos nas Tuas mãos todo o peso. E que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho que vão nos aconselhar. Pai, conselhos que venham do Senhor. Conselhos que nos fazer crescer. Senhor, que nós possamos dar ouvidos à Sua voz. E também que possamos ser pessoas que aconselham com amor, que aconselham, Senhor, com a Tua direção. Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos ser como o Senhor e seguir os passos que o Senhor seguiu. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o seu coração esteja inclinado sempre a ouvir a voz de Deus e compartilhe com outras pessoas esse devocional também. Deus te abençoe.